Olá, pessoal. Mais um encontro aqui de estrutura e análise das demonstrações contábeis. E hoje nós vamos abordar, falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa, DFC. Vamos aqui compartilhar o arquivo. Bem, dando continuidade, então, à nossa disciplina, nós vamos falar, então, da demonstração dos fluxos de caixa. Demonstração essa obrigatória, né, pela legislação, pelo CPC 03. Então, temos por objetivo apresentar os conceitos da demonstração dos fluxos de caixa. É bom lembrar, né, que às vezes as pessoas falam demonstração do fluxo de caixa. Na verdade, a demonstração ela apresenta três fluxos de caixa. Então, ela demonstra fluxos de caixa, tá? Então, o nome correto é demonstração dos fluxos de caixa. Apresentar as estruturas, né, das demonstrações de fluxo de caixa, tanto pelo método direto e indireto. Tá? Então, por isso que apresentar as estruturas. O conteúdo que vai ser apresentado será uma introdução, conceitos, objetivos, obrigatoriedade, classificação, os tipos de demonstrações e aplicação e as referências. Bom, a gente sabe, né, que em função da globalização, né, evento já que vem acontecendo há vários anos, a gente foi até, de certa forma, impelido, né, Brasil e outros países, impelido aí a fazer essa padronização, essa harmonização das normas contábeis com um padrão internacional. Isso em função da globalização, pois é um mundo globalizado, onde empresas se estabelecem em vários países, e aí as diferentes normas contábeis, isso causava aí uma certa dificuldade, às vezes, no entendimento de uma contabilidade de um país para o outro. Então, em função dessa globalização, as empresas têm que se adequar, né, a esse ritmo de mudança. Então, surge, então, essa preocupação aí em administração correta dos recursos financeiros das empresas. E, até então, até antes dos processos de harmonização, aqui no Brasil, a demonstração dos fluxos de caixa não era uma demonstração obrigatória, ela era uma demonstração que, às vezes, elas eram publicadas por orientação da CVM e também por alguma exigência de algumas agências reguladoras, né? Então, mas não era uma demonstração obrigatória do ponto de vista da legislação societária, né? Então, não existia. No lugar, a gente publicava a demonstração das origens e aplicação de recurso, a famosa DOAR, né? Que a gente que depois ela foi abolida. Alguns estudiosos afirmam que a demonstração de origem e aplicação do recurso, a DOAR, é muito mais completa do que a demonstração dos fluxos de caixa. Entretanto, ela é uma demonstração de um pouco mais difícil entendimento, então requer mais um pouco de conhecimento de contabilidade para se entender a DOAR. Então, por isso, ela acabou sendo extinta, né, da nossa legislação, e no lugar entrou a demonstração dos fluxos de caixa, seguindo aí, né, o padrão internacional. Bom, em termos de conceito, né, a demonstração de fluxo de caixa, ou dos fluxos de caixa, deve ser uma demonstração que evidencia, né, as transações ocorridas, né, que provocam modificações no saldo da conta caixa da empresa. Aí, conta caixa, de um modo geral, né? A conta caixa ela é o caixa equivalente de caixa, né? Caixa, bancos e alguns outros instrumentos financeiros, aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, é chamado de caixa equivalente de caixa, né? O que é isso? Nada mais é a diferença entre o valor recebido e o valor pago, né, num determinado período, né, de relatório financeiro, ou seja, num período do exercício. Então, alguns conceitos, né? Caixa compreende o numerário espécie, né? Ou seja, aquilo que tem em dinheiro dentro da empresa, que é o caixa da empresa, os depósitos bancários, né, que estão disponíveis. E o equivalente de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em caixa a qualquer momento. Então,
A demonstração dos fluxos de caixa, ela demonstra o caixa e o equivalente de caixa, né? Então, ela é mais abrangente. E os fluxos de caixa, eles são entradas e saídas, né, de caixa, o equivalente de caixa da empresa. Isso aqui é um fluxo de caixa, tá? Outros conceitos aí, de acordo com o CPC 03, né, revisão 2, então, a demonstração dos fluxos de caixa, ela tem uma normativa própria, que é o pronunciamento técnico 03, já está na sua segunda revisão, e lá, então, ele diz, né, como são fluxos de caixas, né, a gente demonstra o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa de financiamento. Então, são três fluxos de caixas que são abordados nessa demonstração, né? Então, o fluxo de caixa das atividades operacionais são as principais atividades geradas, né, de acordo com as operações da empresa, que é a receita, né? São atividade geradora de receita. E outra atividade que não são de investimento e tampouco de financiamento. Então, são as atividades relacionadas ao funcionamento, às operações normais da entidade. Já atividades de investimento são as referentes às aquisições e vendas, né, de ativos de longo prazo e investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Então, por exemplo, os ativos imobilizados, os ativos intangíveis, os investimentos e participações em coligadas e controladas. Então, esses são as atividades de investimento. Já as atividades de financiamento são aqueles que resultam em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e endividamento da entidade. Então, está relacionado com as formas como a empresa se financia, né? Ou seja, busca financiamentos e também na forma como ela paga, né? Então, quando ela contrai um financiamento, isso muda a estrutura de capital dela. Quando ela faz amortizações de financiamento de longo prazo, isso também muda a estrutura de capital da empresa. Então, isso é demonstrado aí nesse fluxo de caixa, tá? Então, está muito relacionado aí com a questão de como a empresa se financia, né? Ou seja, está relacionado com o endividamento da empresa. Bom, segundo aí alguns autores, né, os objetivos da DFC, segundo Matarazzo, avaliar alternativas de investimento, avaliar e controlar ao longo do tempo as decisões importantes que são tomadas na empresa e avaliar situações presente e futura do caixa da empresa, né? Está muito relacionado com a questão da liquidez, da situação de liquidez da empresa. E certificar que os excessos momentâneos de caixa estão sendo devidamente aplicados, né? Então, assim, se a empresa tem excesso de caixa, ela deve direcionar isso para alguma aplicação financeira. Ainda como objetivos, né? É demonstrar as alterações ocorridas na conta disponível, ou seja, o disponível aí é o caixa equivalente de caixa, e tem a finalidade de auxiliar aí os empresários e os usuários, né, sobre as entradas e saídas financeiras, visando aí redução de gastos onerosos e desnecessários, né? Segundo aí o Manual de Contabilidade, né, das sociedades societária, o objetivo primário deve ser promover informações relevantes sobre o pagamento e recebimentos em dinheiro de uma empresa ocorrido em um determinado período. Então, está muito relacionado realmente com o fluxo de dinheiro. Com relação à sua obrigatoriedade, né? Então, aquilo que eu disse, lá em 2008, né, a gente iniciou o processo de harmonização das normas contábeis brasileiras ao padrão internacional. E aí entra, então, a alteração na Lei 6.404, que foi dada aí pela Lei 11.638, ela veio e altera a Lei 6.404, então passa a constar ali nos artigos 166 e 188 da 6.404 a obrigatoriedade de elaboração e apresentação da demonstração dos fluxos de caixa, né, dos fluxos de caixa. E aí, em 2010 não, depois surge, então, o CPC 03, né, que era antes de 2010, claro, o CPC 03, que vem, então, reforçar isso que está na legislação. E aí passa realmente a se tornar obrigatório, e aí esse CPC ele é correlacionado a uma norma internacional, e a última revisão dele foi em 2010, que é a segunda revisão, e
Quando ele é elaborado o CPC, ele acaba sendo adotado aí por diversas entidades reguladoras, né? Então, aqui no caso, a CVM transformou esse CPC 03, né? Aprova ele dentro da CVM pelas deliberação CVM 641 de 2010. E assim, outras agências reguladoras, né? Entidades, órgãos reguladores, acabam também por aprovar, né, esse CPC. Então, no caso aqui, a gente tem a CVM, dentro do âmbito da CVM, a deliberação 641, né, de 2010, que torna ela, então, obrigatória para todas as companhias abertas ou a sociedade por ações. Então, no âmbito da CVM, ela tem esse escopo. Dentro do âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, ela recebe, então, né, o CPC 03 recebe essa nomenclatura aqui, o NBC TG, né, TG 03, tá? Então, é a norma brasileira de contabilidade geral. Então, ela é aplicável aí, né, pelo CFC a todas as empresas, tá? Como a gente tem outros setores onde eles regulam alguns setores da economia, por exemplo, o Banco Central, ele regula o sistema financeiro, então ele torna a demonstração dos fluxos de caixa obrigatória, segundo essa norma aqui, Bacen Conselho Monetário 3604, para o sistema financeiro. Assim, praticamente todas as instituições do sistema financeiro são sociedade por ações, então estariam obrigadas pela CVM, mas eles têm que olhar as peculiaridades, né, pertinentes ao sistema financeiro que é definida aí pelo Bacen. Então, eles seguem, na verdade, essa norma, que não é diferente da norma da CVM, só que tem as suas peculiaridades. Agência Nacional de Saúde, também para empresas reguladas, aí os planos de saúde, a SUSEP para o setor de seguros, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, de acordo com o Manual de Contabilidade, essa norma 605 aqui, para o setor de energia elétrica. A Agência Nacional de Transporte Terrestre também para o setor de transporte terrestre. Então, esse CPC, ele recebe, todos os CPCs, eles acabam recebendo aí uma nomenclatura diferente dentro de cada instituição reguladora, tá? Essa figurinha aqui ficou um pouquinho fora do contexto, devia estar no slide anterior, mas aqui só para mostrar, né, as diversas entidades reguladoras que a gente tem no país. Então, o Banco Central, a ANEEL, a Anvisa, a ANAC, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Agência Nacional de Petróleo, e assim por diante, a Anatel. Então, são essas entidades que acabam, né, adotando as normas com uma nomenclatura específica dentro do seu âmbito. Ainda segundo o CPC 03, né, no item 1, questão de obrigatoriedade, então ele diz, ó, a entidade deve elaborar a demonstração dos fluxos de caixa, de acordo com esse pronunciamento, e apresentá-lo como parte integrante das suas demonstrações contábeis, apresentada no final de cada período. Então, é obrigatória, né, para todas as empresas, vamos assim dizer, tá? Porém, lá no âmbito da CVM, ela fala, não, para mim é obrigatório só as companhias abertas, porque são as companhias nas quais ela fiscaliza, tá? Então, ela não vai fiscalizar uma empresa limitada. Então, é por isso que tem essas diferenças. Bom, classificação por atividade, né? Então, assim, o fluxo de caixa, ele aborda, né, três fluxos. Então, nós temos as atividades operacionais, né? Que é o fluxo de caixa das operações. Então, aqui deve registrar as atividades decorrentes das operações, tais como os recebimentos de caixa pela venda e pela prestação de serviço, ou seja, a receita da empresa. Recebimento decorrente de royalties, honorários, comissões ou outras receitas. Então, tudo quanto é receita que entra no caixa deve aparecer. Pagamento de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços, pagamento de caixa a empregados por conta de empregado, recebimento de pagamento de caixa por seguros, prêmios, sinistros, anuidades e outros, pagamentos e restituição de caixa de imposto de renda, a menos que possa ser especificamente identificado com atividade de financiamento ou financiamento. Então, se estiver relacionado lá com essas atividades, vai lá para aqueles fluxos. Recebimento e pagamento de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para a venda futura. Então, são alguns itens que devem constar
aí nas atividades operacionais. Já as operações de investimentos deve abordar aí aquisição e venda de participações de outras sociedades, que são os investimentos em entidades controladas e coligadas, né? Então, isso já está lá no ativo não circulante, então é de longo prazo. Compra e venda de ativos imobilizados intangíveis também está relacionado com o não circulante lá né, de longo prazo. Concessão e recebimento de empréstimos, né? Pagamentos e recebimentos de caixa por contratos futuros a termos e opções e swaps, né? Então, isso está muito relacionado com instrumentos financeiros e derivativos, né? Desde que seja de longo prazo. As operações de financiamento, então, são aquilo que é recebido pelo caixa, né, pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais, ou seja, vendas de ações que a empresa faz colocação no mercado, então isso seria a forma que ela estaria se financiando. Pagamento em caixa a investidores para adquirir e resgatar ações da entidade. Então, assim, se ele faz resgate de ações, ela paga, isso vai ter que aparecer no fluxo de caixa. A caixa recebida pela emissão de debêntures. Debêntures é uma forma de financiamento, a empresa emite debêntures, o investidor compra, ou seja, está emprestando dinheiro para a companhia, em troca ele recebe os juros. E a empresa se financia. Empréstimos, financiamentos, notas promissórias, outros títulos de dívida, hipoteca, outros empréstimos de longo prazo, de curto e longo prazo. Então, é todo tipo de financiamento que a empresa recebe. Exceto fornecedores, que é o tipo de financiamento, mas fornecedores está relacionado com as operações. Então, ele vai lá para o fluxo de operações, né? Não é de financiamento. Amortização de empréstimo, ou seja, os pagamentos que ela faz, ou seja, amortizando a dívida, isso também é um fluxo, né, no sentido contrário, mas é um fluxo. Pagamento em caixa pelo arrendatário para a redução do passivo relativo ao arrendamento. Esse arrendamento aqui é, no caso, o leasing, o arrendamento, né, arrendamento mercantil, financeiro. Então, é o leasing, né? Então, o CPC ele aboliu a denominação arrendamento mercantil, ele só fala arrendamento, tá? Ele não fala arrendamento mercantil. Então, isso é que seria mais ou menos abordado aí nesse fluxo. Bom, tipos de demonstração de fluxo de caixa, né? Segundo aí o CPC 03, segunda revisão, no item 18, a empresa deve apresentar os fluxos de caixa das atividades operacionais usando alternativamente o método direto e o método indireto. Então, são dois métodos para se elaborar a demonstração do fluxo de caixa: o método direto e o método indireto. Tá? O método direto ele é mais simples de elaboração, mais fácil de elaboração então, ele vai mostrar mais as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos que são divulgados. Ou o método indireto, né? Aí ele é mais complexo, por quê? Primeiro passo, você tem que ajustar o lucro líquido. Então, você pega o lucro líquido ou o prejuízo e vai ajustar aí, né, os efeitos das transações que não envolvem caixa. Porque quando a gente apura o lucro, dentro da apuração do resultado, existe receitas e despesas que não envolvem o caixa. Por exemplo, a despesa com depreciação. Você registra a depreciação, ela é uma conta de despesa, vai reduzir o lucro, mas não sai dinheiro do caixa, né? Não há essa movimentação de recursos. Então, eu tenho que ajustar. Assim, pelos outros efeitos, né, que também não altera a caixa, né? Exemplo, equivalência patrimonial. O resultado da equivalência patrimonial não altera o caixa, mas ele é reconhecido como receita ou despesa. Então, altera o lucro. Então, são questões que precisam ser ajustadas dentro do lucro líquido para mostrar o lucro que é caixa. Tá? O lucro que é caixa, porque lucro líquido não é caixa, ele é um resultado econômico, ele não é resultado financeiro. Econômico por quê? Porque na sua composição, para se chegar nesse lucro, foram considerados aí receita e despesas que não são financeiras, que não envolvem entrada e saída de caixa. Então, por isso que o lucro líquido não é caixa. Aí eu quero mostrar qual é o lucro líquido caixa. Aí sim eu tenho que fazer esses ajustes, tá? Por isso que tem isso. Por isso ele é uma demonstração um pouco mais complexa. Entretanto, é a
a mais utilizada, porque ela tem mais detalhes, né? Ela detalha mais, tá? Aqui ficou uma figurinha, né, mostrando aí a atividade de operações, investimento e financiamento, só para reforçar, né, o que é uma DFC. Bom, no item 19 do CPC 03, né, usando o método direto, né, a entidade deve registrar aí, né, os registros contábeis da entidade, apresentar o registro contábil, né, ou seja, deve mostrar os principais recebimentos brutos e pagamentos brutos com base nos registros da contabilidade. Aí fazer ajuste nas vendas dos custos das mercadorias vendidas ou dos produtos, né? Se for instituição financeira, pela receita de juro e as questões pertinentes à atividade, né? E as variações ocorridas no período nos estoques, nas contas operacionais a receber e a pagar. Outros itens que não envolvem caixa e outros itens tratados como fluxo de caixas, advindo de atividade de investimento e de financiamento. Então, o método direto ele é muito mais simples de fazer. Então, exemplificando aqui. Então, a gente teria das operações valores recebidos de clientes. Então, você vai pegar o saldo de clientes no período, né, que você tinha a receber, vai somar com as vendas e subtrair o saldo de contas a receber. Então, você teria o valor recebido de cliente. Então, tem o saldo de 31/12 do ano anterior. Era o saldo que estava a receber. Olha, eu recebo ele esse ano. Aí, mais as vendas. Então, mais as vendas é o que eu tenho a receber. Aí eu tiro aquilo que não foi recebido, que é o contas a receber do final do ano. Isso então me dá o valor de clientes, né? Que eu recebi de clientes. Da mesma forma, o saldo de fornecedores, né? Valores pagos a fornecedores. Eu pego o saldo de fornecedor do ano anterior eu pago esse ano, aí eu tenho que pegar mais os valores das compras. Eu pego o valor das compras menos o saldo de fornecedor final. Aí eu tenho o valor pago aos fornecedores. Então, é assim que a gente apura, tá? Ah, mas como é que eu acho o valor das compras? Bom, o valor das compras, você não vai encontrar isso na demonstração contábil, nem na DRE, nem no balanço. Não, você pode calcular isso aí. É só pegar a fórmula do CMV, né, e substituir os valores, né? Logicamente, quando você pega a fórmula do CMV, você não tem o valor das compras, aí você tem o valor do CMV na demonstração do resultado, você tem o valor do estoque inicial, você tem o valor do estoque final. E com base nisso, você calcula o valor das compras. É só você adequar a fórmula, tá? E aí vai se colocando aqui esses valores pagos em relação a cada uma desses itens. É só pegar na demonstração de resultado que a gente teria esses valores. E aí se chega nas disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais. Então, aqui a gente estaria tratando do fluxo de caixa das operações, tá? As demais vêm no slide seguinte. Então, agora teríamos aqui atividades de investimento. Então, compra de imobilizado, é só você pegar a diferença de saldos, você teria as compras, aquisição de ações, recebimento de vendas por ativos permanentes e juros recebidos em contratos mútuos. Então, são os itens que teriam que ser observáveis aí, ou outras situações que podem existir aí na sua demonstração. Aí teria o fluxo de caixa gerada pelos investimentos. E atividade de financiamento. Então, a gente teria aí a integralização de capital, então, se os sócios fizeram aporte de capital em dinheiro, isso apareceria aqui, né? Aumento de capital por aproveitamento de reserva não entra, né? Porque é apenas uma movimentação dentro do próprio PL, não tem dinheiro novo. Pagamento de lucros e dividendos, ou seja, a distribuição de lucros e dividendos que vai para os acionistas e proprietários, então apareceria aqui. Juros recebidos de empréstimos, se a empresa fez empréstimos, juros pagos por empréstimos, empréstimos tomados, né, só pegar a variação do saldo de empréstimo que a gente teria isso. Pagamento de empréstimos e debêntures. Aí teria, então, as disponibilidades líquidas geradas pela atividade de financiamento, e aí a gente faria aqui o mais e menos, né, aumento ou redução das disponibilidades, aí teria
seria a soma, né, dos valores ali. Aí teria disponibilidade no início do período e disponibilidade no final do período, né? Aí, um mais o outro, os valores têm que bater. Então, isso aqui é mais ou menos a estrutura do método direto. Porém, a gente não vê muito por aí demonstração dos fluxos de caixa do método direto sendo publicada. A gente encontra muito do método indireto, tá? Método indireto, então, é um pouco mais complexo, né? Então, primeiro, a gente começa pelo lucro findo no exercício do exercício. Então, a gente pega o lucro fim do exercício. Então, a gente tem o lucro do exercício. Pega-se o lucro lá da demonstração de resultado e vem aqui para o fluxo de caixa. Aí sim a gente tem que fazer ajustes para conciliar esse lucro aí, né? Para conciliar ele com as atividades geradas pelas atividades operacionais. A gente entende que o lucro é resultante das atividades operacionais, né? Porém, dentro desse lucro, aquilo que eu disse, existem muitos itens, né, que foram considerados no cálculo para se chegar ao lucro, que não são entrada e saída de caixa. Por exemplo, depreciação e amortização. Então, a gente não tem depreciação e amortização na forma de caixa, é um item econômico. Então, a gente somaria aqui o lucro, ele soma o lucro. Resultado da venda de ativo permanente, né? Então, quando se vende um ativo permanente, você pode vender ele com lucro ou prejuízo, tá? Então, se esse lucro ou prejuízo, ele vai aparecer, ele vai impactar o lucro aqui. Só que ele não é de uma atividade de operacional, né? Ele é uma atividade de, de investimento, mas ele está impactando o lucro. Então, eu tenho que vir aqui e ajustar ele aqui também, tá? Apesar que ele vai estar também lá no fluxo de caixa dos investimentos, mas eu tenho que fazer o ajuste aqui pelo valor do lucro ou prejuízo, né? Do valor recebido, do valor de apurado de lucro ou de prejuízo, tá? O resultado de equivalência patrimonial pode ser positivo ou negativo, isso também não envolve caixa. Recebimento de lucros e dividendos de subsidiário, ou seja, empresas que pagaram lucros e dividendos para a empresa. Se ela recebeu, e isso entrou como receita, é uma receita que não é operacional, né? E ele está aqui no lucro. Então, eu tenho que fazer a exclusão daqui, porque ele está lá na atividade, lá, ou de investimento ou de financiamento. Tá? Aí eu tenho as variações operacionais de ativo e passivo, aí eu tenho aumento e redução do contas a receber, redução de estoque, aumento ou redução de fornecedor, ou aumento ou redução de contas a pagar, né? Então, você pega isso por diferença entre balanços. Tudo isso aqui é operacional. Aí eu tenho aumento ou redução no imposto de renda da contribuição social, aí você vê os dois períodos e vê a equiparação, né? Aí, então, eu teria o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, tá? Então, aqui, por exemplo, o imposto de renda aqui não é operacional, tá? Aí teria, então, o fluxo de caixa das atividades de investimento. Então, teria compra de imobilizado, aquisições de ações de cotas, recebimento por venda de ativos permanentes, né? Aquilo que eu disse, ó, eu vendi ativo permanente ou ativo permanente, que são investimentos imobilizados intangível, tá? Tangível. Então, se eu vendo um intangível, eu tenho um recebimento. Ou seja, se eu vender ele pelo valor que ele está na contabilidade, o valor residual, eu não tenho lucro nem prejuízo. Então, ele não vai impactar o resultado. Mas se eu vender ele com lucro, a diferença do ganho, ele está lá na demonstração de resultado. E ele está impactando o lucro. Por isso que eu tenho que ajustar lá também. Tá? Se eu vendi com prejuízo, ele vai impactar o lucro, mas eu tenho que ajustar lá no lucro. E o valor recebido, percebido, está aqui, tá? Seja ele com lucro ou prejuízo, ele vai estar aqui, mas eu tenho que ajustá-lo lá também, tá? Fluxo de caixa das atividades de financiamento, tá? Então, aqui é o fluxo de caixa. Então, teria integralização de capital. Se o sócio aportar o capital, estaria aqui. Pagamentos de lucro e dividendos seriam saídas de caixa. Empréstimos tomados, pagamentos de empréstimos de debêntures, juros recebidos e juros pagos, né? Não é diferente do método direto, é igual aqui nesse ponto. O que diferencia mais aqui é a questão de ajustar o lucro líquido, que lá no método direto não tem isso, tá?
Aí eu teria, então, as disponibilidades geradas aí pela fluxo de caixa, né, dos financiamentos. E aí a gente faria aqui o aumento, a redução nas disponibilidades, e depois a gente teria, então, aí o fluxo de caixa no início do período e no final do período. Tá? Então, isso é a estrutura de uma demonstração de fluxo de caixa. Então, como aplicação, eu vou mostrar aqui uma demonstração publicada. No caso, isso aqui é do da Atacado e Açaí, né, muito conhecida aqui em Campo Grande, tem vários pontos aqui em Campo Grande. Então, está aqui e está publicado pelo método indireto. Então, eu, inclusive, fiz uma pesquisa em várias empresas e eu não consegui encontrar nenhuma. Não vou dizer que não exista, tá? Nenhuma das que eu consultei que elaborou pelo método direto. E todos estão praticamente utilizando o método indireto, porque eu acho que ele é mais completo, um pouquinho mais complexo de ser elaborado, mas ele é mais completo do que o método direto, tá? Então, eu fiz pesquisa aí em várias empresas, né? Atacadão, Magazine Luiza, e outras empresas que eu olhei, mas não encontrei método direto. Então, está aqui representado. Então, se a gente observar, ele começa aí pelo lucro líquido do exercício e faz os ajustes, né? Os ajustes aí relativos os ajustes relativos, vou mudar aqui. Então, tem ajustes relativos aí ao imposto de renda, depreciação e amortização, juros e variações monetárias, resultado de equivalência patrimonial, reversão de provisões, né? Ou seja, eu faço uma provisão para crédito de liquidação duvidosa, eu lanço como despesa. Saiu o dinheiro do caixa? Não, não saiu, mas alterou o lucro, alterou. Então, eu tenho que vir aqui ajustar para chegar no lucro que é caixa, né? Que é o resultado das operações e é representativa de dinheiro. E aí parte para, né, os outros ativos e passivos operacionais. Contas a receber, estoques, impostos, depósitos judiciais, outros ativos, fornecedores, e aí por diante. Então, todas as contas que movimentaram caixa aí no período que são relacionadas às operações. E aí, dando continuidade aqui, eu fiz um corte só porque ficaria muito pequena a imagem, aí teria o fluxo de caixa das atividades de investimento. Então, teríamos aqui aquisição de bens do ativo imobilizado, aquisições de bens do ativo intangível, aquisição de bens mantidos para venda, venda de bens do imobilizado, né? Então, foram vendas, né? E o caixa líquido de reorganização societária, que foi também um caso. E aí teria um de financiamento, aumento do capital em espécie, foi feito aumento de capital, capitalização de empréstimo, né, captação de empréstimo, a empresa buscou empréstimo no mercado, pagamento de empréstimos e financiamento, dividendos e juros sobre capital próprio pagos, pagamento de passivos de arrendamento e por aí afora. Então, veja que isso aqui está bastante alinhado com o que a norma contábil está prevendo, né? Então, aqui, e assim, eu peguei uma demonstração um pouco mais simples, né? Eu tinha pego de uma outra empresa, estava um pouco mais complexa, e eu preferi essa daqui. Então, para a gente ver como é que é uma estrutura, né? Uma DFC publicada aí, no caso aí do atacado aí açaí, né? Bom, então era isso, e com relação às referências, a gente citadas, né? Tem algumas aqui, legislação, e alguns autores. Então, era isso que a gente ia para abordar. Logicamente, o propósito aqui não é ensinar a fazer uma demonstração de fluxo de caixa, é simplesmente a gente dar uma olhada e conhecer um pouco da estrutura de uma demonstração para a gente entender. Cabe aí uma boa leitura no CPC 03 para entender um pouco mais, né, um pouco mais da DFC. Então, era isso. Um grande abraço.